Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Secretaria de Estado da Administração do Rio Grande do Norte, a SEAD-RN, no cargo de técnico em abastecimento, na aula de noções de políticas públicas. Esse conteúdo aparece em prova para verificar se você entende como o Estado transforma demandas sociais em ações concretas, como essas ações são planejadas, financiadas, executadas e avaliadas, e quais atores interferem nesse processo. Para um cargo ligado ao abastecimento, essa visão é essencial porque políticas de abastecimento e segurança alimentar dependem de planejamento, orçamento, governança e articulação entre setores e entes federativos. Vamos começar pelos conceitos básicos: definição, características, histórico e o papel do Estado. Política pública é um conjunto de decisões e ações do Estado, em interação com a sociedade, voltadas para enfrentar um problema público e produzir resultados coletivos. É importante entender que política pública não é só um programa e não é só uma lei. Ela pode envolver leis, regulamentos, orçamento, instituições, serviços, campanhas, fiscalização, incentivos, compras públicas e prestação direta. O que define política pública é a intenção de resolver um problema coletivo e a capacidade de mobilizar recursos e coordenação para isso. Características principais de políticas públicas são intencionais, porque têm objetivos definidos, são coletivas, porque impactam grupos e territórios, são institucionais, porque dependem de órgãos, normas e rotinas, são dinâmicas, porque mudam com o contexto político, econômico e social, e são conflituosas porque envolvem disputa de interesses e prioridades. Em concurso, a banca gosta de cobrar a ideia de que política pública não é neutra. Toda política envolve escolhas, como quem será priorizado, onde investir, quais metas perseguir e quais instrumentos usar. O histórico, em termos gerais, mostra que o Estado moderno ampliou suas funções ao longo do tempo. Primeiro com funções mais ligadas à segurança e justiça, depois com regulação econômica. No século XX, com expansão de políticas sociais e de bem-estar, incluindo saúde, educação, previdência, assistência, habitação e alimentação. No Brasil, a Constituição de 1988 é um marco porque consolidou um modelo de Estado que reconhece direitos sociais e cria obrigações estatais, ampliando o papel das políticas públicas para garantir cidadania. Então, para a prova, guarde a ideia. O papel do Estado em políticas públicas é identificar problemas coletivos, organizar resposta institucional, financiar e executar ações, regular e fiscalizar setores, e prestar contas à sociedade. Agora vamos para o ciclo de políticas públicas, as fases. Em prova, o ciclo é uma forma didática de entender o processo, mas na realidade as fases se sobrepõem e se influenciam. Mesmo assim, a banca cobra as etapas de forma bem linear. Então vamos organizar. Primeira fase: formação da agenda, identificação do problema público. Agenda é a lista de temas que passam a receber atenção do governo e do sistema político. Nem todo problema social vira política pública. Para entrar na agenda, precisa ser reconhecido como problema público, isto é, algo que afeta coletivamente e exige intervenção estatal. A identificação pode ocorrer por indicadores, como aumento de insegurança alimentar, inflação de alimentos, desabastecimento em determinadas regiões, aumento de doenças relacionadas à nutrição, por eventos críticos, como crises climáticas e secas, por pressão social, como mobilização de movimentos, por mídia, quando o tema ganha visibilidade, e por decisões políticas, quando o governo prioriza determinado assunto. Em formação de agenda, a banca gosta do conceito de definição do problema. Definir problema não é apenas dizer falta comida. É entender causas, público afetado, dimensão territorial, tendências e consequências. No abastecimento, por exemplo, um problema pode ser instabilidade de preços, perda pós-colheita por falta de armazenamento, falhas logísticas, baixa integração entre produção e consumo, ou ausência de compras públicas que estabilizem demanda. A forma como você define o problema determina quais soluções você considera. Segunda fase: formulação, criação de alternativas e soluções.
Aqui o Estado e os atores envolvidos constroem opções para enfrentar o problema. A formulação envolve diagnóstico, objetivos, metas, público-alvo, instrumentos e estimativa de custos. Instrumentos podem ser regulatórios, como normas sanitárias e de comercialização, econômicos, como subsídios, crédito e incentivos, informacionais, como campanhas e capacitação, e de provisão direta, como distribuição, compras públicas e estruturação de redes de abastecimento. Uma formulação bem feita considera riscos, viabilidade, capacidade administrativa e impacto esperado. Em prova, um ponto importante é diferenciar objetivos e metas. Objetivo é a direção, como reduzir insegurança alimentar. Meta é quantificada e com prazo, como reduzir em X% até tal ano. Também é comum a banca cobrar a ideia de que formulação deve prever indicadores e mecanismo de monitoramento, porque sem isso a avaliação fica fraca. Terceira fase, tomada de decisão. Escolha da alternativa. Decidir é escolher, entre alternativas formuladas, aquela que será implementada. Essa escolha não é puramente técnica. Ela é política. Ela envolve o orçamento disponível, prioridades do governo, coalizões, pressões sociais e viabilidade administrativa. Em sistemas democráticos, a decisão pode passar por instâncias como chefia do executivo, secretarias, conselhos, assembleias legislativas e pactuações federativas, dependendo do tema. Para o candidato, o essencial é entender que decisão exige critérios: custo-benefício, equidade, impacto, urgência e capacidade de execução. Em questões, a alternativa correta normalmente é a que combina técnica e legitimidade, decide com base em evidência, mas também com transparência e participação. Quarta fase: implementação, colocação em prática. Implementar é transformar a decisão em ação real. Essa fase é muito cobrada porque muitos problemas das políticas públicas aparecem aqui. Falta de recursos, burocracia lenta, falta de coordenação entre órgãos, capacitação insuficiente, problemas de contrato, resistência local e falhas de comunicação com o público. Implementação envolve elaborar normativas, organizar equipes, executar orçamento, contratar, comprar, capacitar, prestar serviço e acompanhar. A banca diferencia a implementação top-down e bottom-up. No modelo top-down, a política é desenhada centralmente e executada seguindo regras e hierarquia. No bottom-up, a execução local e os implementadores de ponta influenciam como a política ocorre na prática, adaptando e resolvendo problemas no território. Para o abastecimento, a implementação pode exigir a articulação com municípios, com produtores, com redes de transporte e com mercados locais, o que mostra que a política precisa ser adaptável sem perder o objetivo. Quinta fase: avaliação, monitoramento e impacto. Avaliar é medir se a política está funcionando, se está alcançando objetivos e se precisa ser ajustada. Monitoramento é acompanhamento contínuo de execução e indicadores. Avaliação pode ser de processo, verificando se a política está sendo executada como previsto, de resultados, verificando efeitos imediatos, e de impacto, verificando mudanças atribuíveis à política no médio e longo prazo. A banca costuma cobrar também eficiência, eficácia e efetividade. Eficácia é alcançar metas previstas. Eficiência é alcançar metas com melhor uso de recursos, evitando desperdício. Efetividade é gerar mudança real no problema social, isto é, produzir impacto significativo. No abastecimento, indicadores podem incluir disponibilidade de alimentos, variação de preços, tempo de transporte, perdas no caminho, número de famílias atendidas por programas, cobertura de equipamentos públicos de abastecimento e indicadores de segurança alimentar e nutricional. Uma avaliação bem feita não serve para punir, serve para aprender, corrigir e melhorar. Agora vamos para atores e instituições, grupos de interesse, burocracia, partidos, mídia e sociedade civil. Em políticas públicas, ator é quem influencia o processo. Grupos de interesse podem ser produtores, distribuidores, comerciantes, associações, cooperativas e setores que defendem prioridades específicas.
A burocracia é o conjunto de servidores e gestores que desenham e implementam políticas. Ela pode ser técnica e estável, e seu papel é crucial porque políticas não se executam sem capacidade administrativa. Partidos políticos influenciam agenda e decisão, porque disputam poder e defendem projetos. A mídia influencia visibilidade e percepção pública do problema, podendo acelerar decisões ou gerar pressão. Sociedade civil inclui movimentos sociais, conselhos, organizações não governamentais, universidades e cidadãos, e pode participar por controle social, mobilização e parceria. Para concurso, o importante é entender que políticas públicas são resultado de interação entre atores e que instituições moldam essas interações. Instituições são regras formais, como leis e estruturas de governo, e regras informais, como costumes administrativos e redes de relações. Instituições definem quem decide, como decide e como a sociedade participa. Agora o contexto brasileiro: planejamento, orçamentos, federalismo e políticas setoriais como saúde, educação e assistência. Planejamento no Brasil tem instrumentos formais, como planos plurianuais e leis orçamentárias, que organizam prioridades e recursos. O orçamento é central porque política sem orçamento vira intenção sem execução. A banca costuma cobrar a lógica. Orçamento público estima receita e fixa despesas, e a execução depende de regras e controles. Também é importante entender que o Brasil é uma federação. União. Estados e municípios têm competências próprias e atuam em cooperação, especialmente em políticas sociais. Isso significa que muitas políticas são compartilhadas. A União define diretrizes e financia parte. O Estado coordena regionalmente. O município executa na ponta. A prova gosta de cobrar que federalismo exige pactuação e coordenação para evitar sobreposição ou vazios de ação. Políticas setoriais mostram como o Estado organiza áreas. Saúde é organizada no SUS, com princípios de universalidade e descentralização. Educação tem diretrizes nacionais e execução compartilhada. Assistência social organiza proteção a vulnerabilidades. Para o abastecimento, você deve associar com segurança alimentar, agricultura, assistência social e saúde, porque a alimentação adequada é tema transversal. Isso permite responder questões que pedem articulação intersetorial. Agora, governança e participação, gestão democrática e transparência. Governança é a capacidade de coordenar atores, regras e recursos para produzir resultados, com accountability, isto é, prestação de contas. Em políticas públicas, governança envolve definir responsabilidades, criar mecanismos de controle, garantir transparência e participação social. Participação pode ocorrer por conselhos, audiências, conferências, ouvidorias e instrumentos de controle social. Transparência é divulgar informações sobre metas, gastos, contratos, resultados e critérios de priorização, para que a sociedade acompanhe e fiscalize. Em prova, um ponto importante é diferenciar governabilidade e governança. Governabilidade é a capacidade política de governar, ter apoio e maioria para decidir. Governança é a capacidade institucional e administrativa de implementar e coordenar com qualidade. Um governo pode ter governabilidade e falhar em governança se não tiver gestão, planejamento e controle. Para fechar, memorize o ciclo e os conceitos-chave. Política pública é resposta do Estado a problemas coletivos. O ciclo tem agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. Atores e instituições influenciam cada fase. No Brasil, planejamento e orçamento são condições de execução, e o federalismo exige coordenação entre entes. Governança democrática exige participação e transparência. Com isso, você consegue responder tanto questões conceituais quanto questões aplicadas, em que a banca descreve um problema de abastecimento ou de política social e pergunta em qual etapa do ciclo está ou qual instrumento é mais adequado.